Tá no ar mais um Opina Galo e vamos começar o programa hoje falando do jogo de Atlético e Vasco. Também vamos tratar do jogo contra o Ceará e teremos entendendo o jogo hoje, além de destacar a partida do Atlético contra o Santos pela Copa do Brasil. Opina Galo! Opina Galo! Vamos começar pela partida de Atlético e Vasco e vamos aos números do jogo. Ô Stefano, você já está disponível? Sempre. Posse de bola do Galo na vitória sobre o Vasco por 2-1 foi de 49,2%. O Galo teve menos a bola que o adversário, o que não vinha sendo comum no trabalho do Rodrigo Santana. Foram apenas 4 finalizações certas, 9 erradas, e dessas finalizações 11 tiveram assistência. O Galo chegando com bastante jogada trabalhada na área do gol adversário, mas precisa caprichar um pouquinho mais no último passe e também nas finalizações. Foram 401 passes certos e 35 passes errados. Algum número individual, Diego? Bom, fala um pouquinho da partida do Ricardo Oliveira, cara, porque eu achei ele um pouco afastado do jogo, meio fora de sintonia do time. Eu também achei. O Ricardo Oliveira bastante escondido do jogo. Acabou que ele saiu muito da área, mas mesmo saindo da área buscando o jogo, ele não estava conseguindo fazer bem o pivô. Deu apenas 3 finalizações na partida, somente uma certa, e errou 2, nessa totalmente deu 3, né? Realmente ele errou 2. E muito sumido mesmo no jogo, não tem até difícil falar do Ricardo Oliveira, que ele não apareceu nem pro bem nem pro mal, completamente desaparecido da partida. Será que já tá na hora do Ricardo Oliveira testar um banco, ver como é que é o banco de reservas? Você fez uma pergunta, quem anima a responder a pergunta do Stefano? Se ninguém responder, eu respondo. Eu acho que... não sei. Eu não sei se eu confio no Alejandro de titular. Não porque, sei lá, ele tem 20 anos de idade, não tem bagagem suficiente igual o Ricardo Oliveira tem. Mas ele tá numa ótima fase também, a bola tá encostando nele e entrando no gol. Então não é coisa de desperdiçar, né? Deus sabe quando que ele vai estar na fase dessa de novo. Então às vezes dá pra colocar o menino pra jogar, quem sabe. Ele foi bem demais no Campeonato Mineiro e às vezes já esfriou, às vezes a sorte continua, quem sabe. Tem que testar mesmo. Falando em testar, ô Karine, algum destaque positivo da partida, já que a gente já destacou negativamente o Ricardo Oliveira? Mas ainda aí nessa do Ricardo, só pra saber a opinião suas, vocês acham que essa questão assim do atacante do Galo, o problema é o atacante em si, ou o que assim, dá pra falar, a bola não tá chegando? Só pra saber a opinião sua. Pode Eu falar, acho gente. que a bola não tá chegando. Você acha que, tipo assim, se mudar o Ricardo pelo Alejandro, então não vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada. Do mesmo jeito que mudar qualquer outra posição, não vai mudar nada. Os jogadores, eles estão com um problema, não é de disposição, é de disposição para jogar a bola. A gente pega, entrando um pouquinho na parte do Stefano, por exemplo, o Vasco teve 35 cruzamentos e o Atlético 15 cruzamentos. Dos cruzamentos do Vasco, eles erraram a maioria, mas o Atlético também errou a grande maioria. A gente tem 27% de acerto de cruzamento. Então, assim, a gente vê ponto improvisado de meio de campo armador, correndo sem rumo, trocando de lado toda hora, o Xará entra na esquerda, o Xará entra na direita, o Xará tá armando o jogo, e aí Giovani joga na direita ou joga na esquerda, e inverte com o Bolt quando o Bolt entra, e nisso, essa troca maluca que tá acontecendo, de ninguém sabe onde que joga, ninguém treina cruzamento, ninguém no time sabe treinar, tem uns cruzamentos meia boca, assim, do Guga, o do Vina, é bem meia boca, mas passa. E a gente não sabe, a gente não vê cruzamento. E bolas que o centroavante geralmente aproveita para poder mandar pro gol. Lance de cabeça, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, alguma coisa assim. Ricardo Oliveira não tem essas bolas. E não só ele, né? Os zagueiros também não tem essas bolas levantadas na área. Então, eu acho que talvez eu esteja sendo um pouquinho passiva, considerando a história do Ricardo Oliveira, o passado dele, né? O que ele sabe jogar a bola. Mas eu acredito,
se eu tivesse que colocar um culpado, eu colocaria a falta de bola chegando e não o atleta. Muito bem. Entrando mais no jogo, Karine, você não respondeu a pergunta. Você perguntou se tinha algum destaque positivo. Positivo, só o resultado. Pra falar assim individualmente, não teve um jogador que foi melhor. Teve assim uns que foi menos pior. E com muito sacrifício eu tiraria Elias e Rabelo, só. Mas não foi que eles foram assim, nossa senhora, o supra-sumo dos jogadores destruiu o jogo, nada disso. Porque foi um jogo tão ruim, mas tão ruim, que, nossa senhora, eu não tenho nem palavra pra falar desse jogo, não, foi muito ruim mesmo. Ela falou, eu acho que falta mais, assim, que tem qualidade, os caras, não tem condição esse jogador do Galo ter desaprendido, chegou aqui e parou de jogar futebol. Eu acho que parte, sim, tem a desorganização, tem um mau momento, nas eliminações, tudo isso pode pesar. Mas às vezes, assim, você sente que no primeiro tempo, você, ao menos eu, senti assim, que se eles esforçassem um pouquinho, sabe? Se lá no fundo falasse assim, não, eu vou dar 1%, 101%, ia sair coisa boa. Mas parece que eles, assim, não tem aquela coisa, assim, de meu Deus do céu, vou dar mais, sabe? Parece que é sempre o mediano, ninguém tenta dar um pouquinho a mais. Entrando um pouco no jogo coletivo agora, Felipe, apesar das atuações individuais não serem as esperadas, como as meninas destacaram, se nota, isso eu acho que é unanimidade, podemos dizer assim, que desde a entrada do Rodrigo Santana como técnico interino do Atlético, nós evoluímos em termos de organização, principalmente em termos de posicionamento defensivo. Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Concordo. É um técnico que não trabalhava e o outro que trabalha, né? O Rodrigo Santana é um cara jovem, estudioso, promissor como técnico, estuda os adversários, isso fica bem claro. É o mínimo de organização que a gente tá tendo, né? Que é o que a gente esperava. Sobre o jogo, foi horrível mesmo. Primeiro tempo pífio, condiz com o momento das duas equipes, né? É um jogo horrível, não deu vontade de ver. Segundo tempo a gente melhorou um pouco, conseguimos trocar um passe, mas mesmo assim o Atlético tem carências sofríveis, é difícil. A gente conseguiu a vitória, igual a Karine falou, valeu pelos 3 pontos, é o que importava. Vamos ver se a gente vai melhorar um pouco, né? O Atlético carece de peças, no meio de criação não tem, na esquerda não tem um jogador para jogar ali. Xará tentou no primeiro tempo, foi mal, o Bolt também entrou mal, mas o Elias que foi bem, e o Rabelo também calando a boca dos críticos aí, né? Já tava começando a corneta em cima dele, foi muito bem, salvou um lance lá, ele joga na frente da bola. Esse foi para mim os 2 destaques da partida, mas o jogo em si é horrível. Tava pra esperar também outra coisa, né? De Vasco e Atlético. Ô Stefano, o que dizer daquele belo gol do belíssimo Xará? Não, belíssimo Xará, você tá forçando a amizade. O gol foi até bonito mesmo, mas o Xará, misericórdia. Cara, acho que, não sei se vocês viram a narração do Caixa na Itatiaia, foi até destaque no Sport TV hoje a narração dele, porque na hora que, pouco antes, o Xará recebe a bola na intermediária, toca a bola pra trás e o Caixa fala: pra trás de novo não, Xará, é pra frente, meu filho. É o resumo do Xará na parte de ontem. Eu não achei que a atuação dele foi boa, mas fez um gol muito parecido com o que ele fez contra o Palmeiras ano passado no Brasileiro, um belíssimo gol, né, que puxa pro meio, bate de esquerda. Agora a preguiça do Valdívia na marcação também é algo a se destacar também, né? E 2 belas pessoas envolvidas no lance, só para deixar claro. Mudando um pouco de assunto agora, essa semana saiu muitas reportagens da velha e boa notícia de fofoca da mídia mineira, que é a questão do elenco estar bancando o Rodrigo Santana, como fizeram com o Largue e etc. É a hora de efetivar o Rodrigo Santana, é a hora de dar oportunidade para ele, vamos buscar quem? Alguém sabe a solução dos problemas do Atlético? Na verdade, segundo o Rui Costa, o Rodrigo Santana já está efetivado até a Copa América. Não haverá alteração no comando técnico do Atlético até a Copa América, ou seja, deixando claro que o Atlético, das duas, vai esperar a gente cair. Se o Rodrigo Santana for mal até a Copa América, o Atlético provavelmente aproveita a pausa e traz alguém. Se ele for bem, fica aí, vai ficando até completar 6 meses. O problema do Atlético é quando completa 6 meses, né? Completa 6 meses, normalmente é mandado embora. Se ele conseguir superar essa marca de 6 meses, o último que o Largue até superou, ficou 8 meses, mas
Superou mais ou menos, né? Deu 8 meses por causa da Copa. Tem isso também. Mas como técnico mesmo, ele ficou 6 meses como efetivado, salvo engano. Não é coincidência. Então, alguém disponível para dizer... Nossa, para dizer foi feio, né? Para comentar sobre essa efetivação até a Copa América, significa que o planejamento está sendo seguido à risca, né? Com um tom de ironia. O planejamento de não ter planejamento está sendo bem seguido. Mas é ridículo efetivar o Rodrigo Santana agora, porque é muito feio ver o jogador indo na coletiva falando assim, ai, a gente está treinando, porque o Rodrigo Santana é maravilhoso, tem que efetivar mesmo. Nossa, a gente está treinando muito, olha só, a gente está melhorando. Aí você vê um Atlético e Vasco, aí você tem vontade de botar fogo em todo mundo. Mas, dá pra ver claramente que pelo trabalho que o Santana fez na URT, que ele não é um mau treinador. Só que ele não é o treinador que o Atlético precisa hoje. Ele seria um treinador pro Atlético se o Atlético tivesse jogadores com o perfil da URT, coisa que não é. Se você pegar um treinador, o Santana, se eu não me engano, ele tem 36 anos. A gente tem todos os medalhões do time, os medalhões que eu falo assim, o resto da sobra que a gente catou dos outros times, o Elias, Fábio Santos, o Vitor, que é a nossa própria sobra, Leonardo Silva, essa galera toda tem mais de 36 anos. 35, 36, sei lá. Mas então você pega um cara que não tem tantas experiências quanto os próprios caras que ele tá comandando. Pra ele cair na lábia de um e falar assim, ai, faz isso aqui, e ele pegar e fazer, pouco custa. Então a gente precisa ter um treinador, chegar um cara aqui que fala assim, ó, é isso e pronto, você quer fazer? Faça, não quer fazer, vai embora. Tchau e benção. E assim, o Felipe fala muito isso, de investir em um treinador sul-americano, não necessariamente brasileiro, mas argentino, talvez. E eu acho que assim, talvez essa seja uma opção. A gente vê, por exemplo, o Sampaoli no Santos. O Santos não tem, assim, no papel, o elenco do Santos é muito parecido com o nosso. Tem muita carência, tem uns jogadores lá que jogam por causa de nome e beleza. Tem uns gringos lá que eles arrumaram. Enfim, no papel, o time do Santos, se for comparar assim friamente, é bem parecido com o nosso. Só que eles sabem jogar bola porque eles têm treinador. Então, eu acho que a efetivação do Rodrigo Santana hoje não é boa para o Atlético. Essa efetivação até a Copa América é pior ainda, mas eu acho que a expectativa é esperar o Tite cair para trazer o Tite. Que aí eu acho que já seria uma boa. Seria um planejamento que poderia cagar o ano? Poderia, porque a Copa América, né, tá no meio do ano, então já poderia custar. Já custou uma eliminação na Libertadores, poderia custar uma eliminação na Copa do Brasil, uma não classificação para a Copa Sul-Americana e uma má colocação no Brasileiro. Poderia custar isso tudo. Mas poderia tudo ser ajustado com um técnico como o Tite, por exemplo, que aí não tem como ser paneleiro dentro do Atlético. A menos que ele salve a panela do Corinthians de dentro do Atlético, né? Aí seria maravilhoso. Mas, assim, honestamente, eu não sei o que esperar dele. Eu acho que ele não consegue controlar o elenco, porque os caras falam uma coisa e jogam outra. Então, eu não sei se eu consigo ver essa melhora que todo mundo fala que viu. Eu não vejo essa melhora. Pra mim, o time tá a mesma coisa. Não sei se o time treina também. Parece que não treina. Os escanteios continuam a mesma coisa. Começou a improvisação. Eu odeio improvisação. Pra mim, joga sem. Mas muda o esquema tático, mas não improvisa. Então, eu acho que é uma decisão bem errada de manter o Santana até no meio do ano. Mas é aquele negócio, se for até o meio do ano ainda tá bom. Se a gente tiver que aguentar até o final do ano, talvez sacrifique o ano inteiro. Ou talvez pode ser uma coisa tipo assim, nossa, o melhor treinador do planeta, o Thiago Nunes 2.0. É uma incógnita muito grande, sabe? Alguma contribuição a mais? Uma coisa que eu gosto bastante do Rodrigo Santana e que os jogadores até falaram é que ele realmente coloca o time para trabalhar. Porque o Levi Coupe, independente do resultado na quarta-feira, o time ficava de folga até sexta-feira, fazia um rachão para jogar sábado. E vai fazer um treino focado no jogo contra o Ceará, que ele já tinha visto alguns dados do Ceará, viu os melhores momentos contra o Cruzeiro e já ia usar hoje, né, que não ia ter treino com os principais jogadores,
para conversar com a comissão técnica sobre como preparar o time para o jogo contra o Ceará. Isso aí eu acho muito bacana ele, porque o Levi ignorava todos os estudos que o pessoal fazia, ele ignorava. Tanto que o do Danúbio, ele foi avisado que a jogada forte do Danúbio era levar a bola pelo lado esquerdo, cruzar no segundo pau. Como que o Atlético tomou o gol do Danúbio? O cara levou a bola do lado esquerdo, cruzou no segundo pau. E o Levi Coupe ignorou todos esses conceitos, digamos assim, da comissão técnica. Agora eu quero fazer uma observação. Ô diretor, solta o Entendendo o Jogo, por favor. Entendendo o Jogo. Bom, Entendendo o Jogo de hoje será um pouco curto. É só uma observação sobre esse esquema tático que o Santana adotou, que eu já venho com esse discurso há um tempo, que esse elenco do Atlético se adaptou muito bem no 4-1-4-1. Principalmente com a entrada do Adilson e a entrada do Elias. Por quê? Porque o Adilson é um volante que não tem a capacidade física de ser caçador de jogador. Ele não é um jogador que sai à procura, que corra o campo todo, mas sim posicional. Então, sendo o primeiro homem à frente da zaga, isso facilita para ele. E a entrada do Elias também, desde a época do Roger Machado, seus melhores desempenhos, não sendo o melhor, né, no seu auge, mas, né, sua contribuição maior dentro do clube foi nessa segunda linha de 4, no qual ele atuou tanto centro pelo lado esquerdo ou centro pelo lado direito, e isso faz com que ele ganhe infiltração no meio, à frente, e também faça construção de jogada. Ou seja, da forma como o Rodrigo Santana encaixou o time, nós temos uma participação maior dos laterais, tanto do Guga, tanto do Fábio Santos, mesmo ambos não tendo uma atuação digna, né, do que a gente espera, mas as participações aumentaram, diferente do jogo diferente das atuações com o Levi Coupe, então os laterais participam mais, o meio-campo está mais próximo. A única ressalva que eu faço é o posicionamento do Luan, que eu não entendi até agora qual que é a sua posição no time. Ele não tem posição fixa e também simplesmente não está rendendo o que a gente está acostumado, né, por ser hoje o jogador com maior regularidade dentro desse time do Atlético, né, se isso for uma coisa positiva, e o afastamento do Ricardo Oliveira também. Então isso é algo que o Rodrigo Santana, né, como o Stefano já destacou, será o técnico do Atlético até a parada da Copa, é uma coisa que ele poderia aperfeiçoar, que é a questão da aproximação ao Ricardo Oliveira. Mas do mais eu enxergo que defensivamente, principalmente, o time tem se portado melhor nesse esquema, e não é só com o Rodrigo Santana, foi assim com o Arg, com o Roger Machado e etc. Então é isso, que mantenha o esquema e aperfeiçoe ele, e a gente volte ao caminho das conquistas. Esse foi Entendendo o Jogo de hoje. Entendendo o Jogo. Vou falar agora desse confronto, já que o Stefano deu a deixa de Atlético e Ceará. O que esperar de Atlético e Ceará? Será no Castelão, né, o Stefano? Isso, Ceará no Castelão. Você tem um retrospecto aí, cara? Tem. No Castelão são, na verdade em Fortaleza, não sei se é exatamente no Castelão, imagino que seja. São 12 jogos, 5 vitórias do Galo, 2 empates, 5 vitórias do Ceará, 12 gols marcados do Galo, 14 gols marcados do Ceará. Retrospecto geral, em todos os lugares e por todas as competições, são 21 jogos, 10 vitórias do Galo, 5 empates, 6 vitórias do Ceará, 26 gols a nosso favor e 19 gols do Ceará. E pelo Brasileirão são 17 jogos, 8 vitórias do Galo, 4 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados pelo Galo e 16 gols marcados pelo Ceará. O último jogo foi dia 29 de outubro do ano passado, o Galo perdeu por 2-1, uns gols bizarros que aconteceu, você lembra? Acho que foi o Iago Maidana, chutou a bola no jogador do Ceará, a bola entrou lá no ângulo, não? Você lembra? Foi mais ou menos assim? Foi uma coisa ridícula. Pode falar. Eu falei só isso, Deus me livre desse jogo, que foi horrível. Ô Stefano, diante desse retrospecto aí, o que esperar de Atlético e Ceará, cara? Como o Felipe assumiu o posto do Ricardo Oliveira da conversa, sumiu, vamos lá. Eu acho que vai ser uma partida. Eu acho que vai ser uma partida dificílima, cara. O Ceará vem de uma derrota pro Cruzeiro, mas dificultou muito o jogo pro Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. E no último jogo em casa deles, pelo Brasileiro, na verdade o único jogo em casa deles pelo Brasileiro, vitória com placar elástico, ganhado do CSA por 4-0.
E esses gols que eles perderam contra o Cruzeiro, o Atlético costuma ter o azar de eles só acertar contra a gente. Então tem que ter muita atenção. O Igor Rabelo está inspirado igual estava contra o Botafogo. Na verdade, o Rabelo vem numa crescente bem interessante. Contra o Cruzeiro Contra também, o Vasco, né? Contra o Vasco, isso. Contra o Cruzeiro, no Mineiro, ele foi bem. Vem numa crescente interessante o Rabelo. E no mais é tentar caprichar lá na frente. O Rodrigo Santana, normalmente quando o técnico pega um time ruim, a primeira coisa que ele tenta fazer, os técnicos mais antigos eles falam isso, a primeira coisa que eles tentam fazer é organizar a defesa, para depois mexer no ataque. Defensivamente o Atlético está mais organizado ou então menos desorganizado que estava com o Levi, mas na frente tem deixado muito a desejar, então tem que começar também a caprichar lá na frente, porque uma hora essas bolas que não estão entrando vão começar a fazer falta. É isso aí. Só de curiosidade, você sabe por que o Atlético é vice-líder? Porque a gente está empatado em tudo com o Santos. Os dois times venceram os 2 jogos por 2-1. Eu sabia que era por causa do ar, eu sabia. A importância do planejamento de chamar Atlético é fundamental. Não é. É por causa dos cartões amarelos. O Atlético é o único time até agora que não recebeu nenhum cartão no Brasileiro. Olha, isso já é um ponto positivo pro Rodrigo Santana. Porque... Isso já cativa ele como efetivado, maluco? Não gosto dele não, mas eu tô falando que é um ponto positivo, porque todo mundo tem ponto positivo e negativo, né? E ele tem esse ponto positivo. O Jair e o Zé Welles, apesar de que os dois não estão jogando, né? Às vezes o ponto positivo dele foi justamente isso, sacar que os dois não podem jogar. Mas o Zé Welles e o Jair vinha de cartão amarelo, vermelho, suspensão, o outro leva o vermelho, aí o outro cumpre, aí vem outro amarelo, aí tá suspenso na próxima, do vermelho volta. E aí leva o outro amarelo, aí joga os dois, aí os dois levam amarelo, aí sai. E toda hora eles levam amarelo. E isso assim, os dois juntos devem ter levado o quê? Uns 15 cartão? E ó, agora a gente é o único time que não levou nenhum cartão. Olha como isso é especial. Exatamente. Ô Karine, diante do que o Stefano falou, o que o Atlético pode tentar fazer de diferente para fazer um bom jogo fora de casa? Já que, apesar da vitória, não fez um bom jogo contra o Vasco. Porque, tipo assim, o Ceará, muita gente imagina que vai ser um jogo fácil. Eu vi muita gente lá no Twitter, 2x0, 3x0. Eu não sei que jogo eles viram do Ceará e que jogo eles viram do Atlético esse ano. Contra o rival, o Ceará foi bem. Poderia sim ter saído até com a vitória. Se o Ricardo Bueno não perde aquele pênalti, se eu não me engano, foi ele que deu a cabeçada também, que o Fábio defendeu. E o Fico a égua errou, como diria o narrador lá do Ceará. Foi, então assim, o negócio, se você for pegar com base o último jogo, né, a última rodada dos dois times, não dá pra cravar muita coisa pro Galo, não. Sinceridade. Qual foi a última vez que o Galo ganhou do Ceará jogando lá? Você sabe, Stefano? Eu sabia essa informação. Já fazem 84 anos. Sabe? A última, eu vou lembrar de cabeça aqui. Dos jogos que eu lembro, a última vez que eu vi o Galo vencendo o Ceará lá foi na Série B. Foi até o jogo do título. O Galo ganhou de 1x0. De cabeça é o último que eu lembro. Então assim... Eu fui no jogo contra o Ceará aqui no Mineirão, no último jogo do Mineirão antigo. Eu acho que foi nesse Campeonato Brasileiro que não ganhou. Mas ela tá falando lá no Ceará, foi. Menino. O Mineirão é aqui. Então foi. Dentro desse Campeonato Brasileiro. Foi um ano depois. Em 2011 o Galo ganhou de 3x0 lá no Presidente Vargas. Vou até olhar aqui, vamos lá. Não, mentira. Na verdade a gente perdeu os 3x0. Retiro o que eu disse. Meu Deus. Porra, Stefano, numa confusão dessa. Não, o Galo digital tá escrito errado aqui, ó. Tá. Enfim. Mas então eu acho que foi essa mesmo. Nossa senhora. 2006. Pois é, tipo assim, quantos anos? Eu também acho que... Tem 13 anos que a gente não ganha lá. Mas por ver as luzes, eu vou olhar quanto ficou o Galo e Ceará em 2010 lá. Já tô até com ele aqui aberto aqui, vamos lá, cadê? Ceará. Ficou 0x0 o jogo lá em Fortaleza. Então assim, o time do Galo já vem mal. Querendo ou não, vai ter um certo desgaste, que eu também não entendi a logística de ir pra BH pra depois ir pra lá, não sei. E eu não espero muita coisa não, sinceridade. Se for que nem foi contra o Vasco, não vence, nem empatar, não empata. E o Atlético tem um problema, quase não cria. E quando cria, perde gol demais. Assim que tava 1x0, o Ricardo teve quase que um contra-ataque. E ele chutou em cima do goleiro, dava pra ele tocar pro meio, acho que
era o Bolt que estava chegando. E, entendeu? Então são situações assim que o time não tem contra-ataque. Quantas vezes o Atlético contava 3 contra 2, 4 contra 3, um espaço imenso, e os caras conseguem jogar em cima do adversário, porque nem o zagueiro não faz nenhum esforço assim, descomunal para conseguir cortar o passe, não, sabe? É o time do Galo que erra muito. Parece que à medida que eles vão chegando próximo do gol, eles ficam apavorados, eles não conseguem, parece que não conseguem raciocinar a melhor jogada. E o Ceará não é que é um time também assim, meu Deus do céu, bicho papão não, só que um pouco mais organizado. E o que eu sinto falta assistindo os outros jogos dos outros times, eles são inferiores tecnicamente ao Atlético, só que eles têm uma coisa, eles têm vontade, têm uma disposição acima do normal, então isso equilibra, sabe? Então eu não tenho muita expectativa, não espero conseguir os 3 pontos, mas só se o time estiver muito inspirado, com muita vontade. É uma coisa que a gente não tem visto com frequência, né? A Karina, ela tocou num ponto muito interessante, que o Atlético até cria, só que quando cria não consegue fazer o gol. O time, quando é limitado, ele não pode perder gol, ele tem que fazer todos os gols, todas as chances que tiver, tem que colocar lá dentro. Eu fico vendo, assisti alguns jogos do Curitiba, não, o time é muito ruim, muito ruim. Mas o Rodrigão, que não é lá grandes coisas também, mas a bola chega nele e ele guarda. Então o Curitiba consegue somar alguns pontos, graças a esses gols que o Rodrigão tem feito. Aqui a bola chega no Pastor e morre. Ontem, por exemplo, foi 2 lances seguidos. Ele pegou uma bola, o Atlético teve um escanteio, salvo engano, pro Vasco, tiraram a bola caiu no pé do Xará, o Xará tocou nele, ele foi pôr na frente e perdeu a bola. O Vasco chegou no ataque, perto da linha da grande área, o Galo recuperou a bola, colocou no Pastor, ele foi correr, perdeu a bola, outro ataque pro Vasco. Aí assim é difícil. Mata todos os contra-ataques do Atlético. Isso quando o time não sai em velocidade, ele fica parado lá no meio campo. Aí o cara chega na linha de fundo, olha pra área e cadê? Ou então olha pra área e tem um Xará. Olha pra área e tem um Xará. De 1,5 metro. Me irrita, cara. Realmente esses lances ele me irrita. E fora que com 40 anos de idade, mais de 20 anos de carreira, não consegue jogar de costas, né? Mas tudo bem. Ô Felipe, você tá vivo, meu? Me fala suas expectativas pro Atlético Ceará, meu cara. Vocês falaram tudo aí que eu pensava. Você só esqueceu de uma coisa: o técnico do Ceará é o Anderson Moreira, né? Freguês do Atlético nos últimos anos. É um alento aí pra gente. Esqueceu uma coisa: o centroavante do Ceará é Ricardo Bueno. Se esse homem resolver fazer 3 gols no Galo, ele não troca de roupa. Nossa senhora, Ricardo Bueno, Samuel Xavier. Vocês pensaram nisso? No banco de reserva do Ceará tem Bergson. Vocês pensaram nisso? Quem é Bergson? Aquele até Paranaense? Credo. Tem jogador que só faz gol na gente. O Bergson é um deles. Lá tem o Roger, que o Roger adora o Galo. Nossa, pelo amor de Deus, cara. E aí você começa a ficar preocupado que tem o Ricardo Bueno, tem esse negócio de lei do ex, aí ele já começa a bater. Se tomar gol do Ricardo Bueno, você pode fechar a casinha, que nem a lei do ex, não. Aí você pode fechar. Não é lei do ex-jogador, não, passa a ser ex-clube mesmo, né? Lá tem lá que eu gosto dele, o Chico. Bonzinho, japonesinho, pequenininho. Fala do Chico não, que o Parru fica doido. Você gosta do Chico? Ele é apaixonado com o Chico. Não acho que o Chico também seja o cara pra vir resolver o problema do Atlético, não. Mas assim, pra um clube da proporção do Ceará, ele é bom jogador. Ele era destaque no CSA, né? Acho que é um negócio assim. É um trem assim mesmo. Não, é CRB. CRB, isso mesmo. Era CRB, isso mesmo. Mas não é ruim não, ele tipo, é bonzinho agora. O goleiro do não é ruim não, mas deixa lá. Não, deixa lá. O goleiro do Ceará chama gol, o Diogo Silva. E ele chama gol, só chutar pro gol. E você sabe quem que é? Na verdade, os 3 goleiros do Ceará são chama gol. O Diogo Silva, o Fernando Henrique e o Richard. Nossa, que o Fernando Henrique tá vivo, hein? E é só chutar pro gol, velho. Mas quem disse que o Atlético chuta? O problema de só chutar pro gol é que alguém tem que chutar, né? Ninguém chuta. Teve sorteio da Copa do Brasil, né? Como é que ficou os confrontos, Stefano? Não, só o do Galo, como é que ficou a ordem? O Galo vai jogar primeiro em casa contra o Santos e decide fora. O Galo e o Santos só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, que foi em 2010. Na ida o Galo ganhou por 3-2, né? O Tardelli deu um show, um chocolate no Santos, do Ganso, Wesley, Robinho. Jogo de ida o Neymar não jogou. Teve gol até do Carlos Alberto na época, né? O negócio. Não, foram 3 gols do Tardelli, ele fez hat-trick. O Galo só fez. Foi essa que era Atlético? Não, foi em 2009, né? Que até o Correia jogou na época.
Foi. E o Corrêa fez um gol nesse jogo da Copa do Brasil. Ele fez o gol do jogo de volta. O Galo perdeu por 3-1, foi eliminado pelo Santos e acabou sendo campeão da Copa do Brasil naquele ano. E o Corrêa fez o gol de honra do Atlético lá na Vila Belmiro. Aqui no Mineirão, o Tardelli fez os 3 gols e o gol de honra do Santos foi do Edu Dracena. Não, na verdade ficou 3-2 o jogo, não foi 3-1 não. Ficou 3-2 aqui no Mineirão. Edu Dracena fez o gol do Santos e o Robinho fez o outro. É um dos jogos que eu menos gosto na história do Atlético. É um dos jogos que eu tenho mais ódio na minha vida. É esse jogo do 3-2 aqui no Mineirão. E eu tenho ódio dele e o Galo ganhou, mas foda-se. Eu tenho ódio desse jogo. Eu tenho um ódio mortal desse jogo. O Galo tá ganhando de 3-0. 3-0. E vem e me toma um gol de Edu Dracena. É um tipo de jogador que só faz gol no Atlético. Pegar a carreira dele, ele deve ter feito 10 gols, 9 no Atlético e 1 em qualquer time besta desse por aí. Esse jogo me deixa com muita raiva. Lembrar desse jogo me deixa com raiva. Então, galera, mais um episódio do Opina Galo. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, @opinagalo_. A gente tá, pra você ouvir esse podcast, não sei onde você está ouvindo agora, mas se você está ouvindo em uma dessas plataformas, parabéns. A gente tá no Spotify, nosso Opina Galo Podcast. A gente tá no Castbox também, Opina Galo. E a gente tá com um canal no YouTube. E se você quiser ficar sabendo mais de quando saem novos episódios, é só assinar lá e ligar o sininho. Se você quiser ficar por dentro de mais notícias, a gente tá sempre soltando alguma coisa lá no Twitter, no intervalo dos nossos episódios. Então, manda pra gente suas dúvidas, sugestões e tudo que vocês acham pra gente lá no @opinagalo_. Isso aí, ô Felipe, você sabe qual que é o número desse episódio hoje, cara? 13. E 13 é Galo, hein? É isso aí. Então ficamos por aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e, como de costume, nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!